Vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos pregando a segunda mensagem da série Conquistadores. 2 Reis, capítulo 7, versos 1 a 11, diz o seguinte: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. A verdade é que o povo de Samaria estava aterrorizado com medo dos exércitos inimigos, os sírios. Era um exército muito mais poderoso, muito mais numeroso, e o rei fechou as muralhas e ficou se escondendo lá. E o tempo foi passando, e as pessoas foram morrendo, foram adoecendo, por causa da fome e também da multiplicação das enfermidades num lugar fechado. Mas este texto, queridos, nos mostra 3 realidades. A primeira realidade é a realidade aparente. Diga assim: nem tudo é como parece. Nem tudo que parece. Diga, nem tudo que parece é verdade. A segunda realidade é a realidade verdadeira, é a realidade de Deus. Diante dessa circunstância, Deus envia o seu profeta Eliseu, e ele diz assim: vocês não se preocupem não, porque amanhã, mais ou menos nesse horário, vocês vão estar negociando, vendendo farinha, trocando, porque vocês vão estar libertos. E nessa hora, o capitão do rei disse assim: mas nem se Deus abrisse as janelas dos céus, como que isso vai ser possível? E aí, o profeta de Deus diz assim: você vai estar lá para ver, mas não vai comer. Agora, entre o que parece e a verdade de Deus, absoluta, inexorável, imutável, existe um abismo.
E entre essas duas verdades, Deus precisava de alguém que ele pudesse usar. Porque aquele povo, embora estivesse ouvindo de Deus, continuava dentro do cerco, amedrontado. E por incrível que pareça, qual era o nome dos 4 que Deus usou? Qual era o nome deles? A Bíblia não diz o nome deles. A Bíblia diz 4 leprosos. Mas isso não é o que eles chamavam. Isso tem a ver com o rótulo que eles receberam. E eu quero dizer para você, meu querido, que Satanás a vida inteira coloca rótulos na vida dos crentes. E os rótulos, eles só existem com uma finalidade: reduzir a sua complexidade em nada. Reduzir você, que é um ser filho de Deus, tão complexo, no seu pior defeito, na sua maior limitação. Sim ou não? Você já viu alguém rotular alguém assim: lá está o inteligente, lá está o belo, lá está o abençoado, lá está o homem verdadeiro? Isso não existe, irmãos. Geralmente os rótulos são: olha o careca, olha o pouca telha, olha o gordo, olha o magro, olha o divorciado. As pessoas vão colocando rótulos na vida da gente a vida inteira. E estes rótulos nada mais são do que um instrumento do diabo para dizer para você que a tua conquista não vai ser possível, porque Deus não é fiel a você. Mas hoje eu quero te dizer, querido, que conquistadores não se importam com rótulos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: conquistadores não se importam com rótulos. Esse é o tema da mensagem de hoje. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu não sei quais são os rótulos que colocaram na tua vida, ou ainda o coloquem. Jacó é chamado na escritura de vermezinho. Mas Deus nunca chamou Jacó de verme. Deus chama de príncipe de Deus. Zaqueu era o ladrão. Já estava condenado pelos homens. Jesus diz: Zaqueu, eu vou entrar na tua casa hoje, porque vai haver salvação lá. Então eu quero dizer para você, querido, que Deus não te olha pelos rótulos que os homens te coloquem. Deus te descreve como meu filho, porque Ele olha e vê aquilo que Ele vai realizar na tua vida. Mas uma coisa você pode ter certeza: de um lado tinha um monte de gente tendo o privilégio de ouvir uma promessa de Deus extraordinária, mas incapaz de chegar na bênção. Porque, querida, a promessa de Deus é só expressão do seu desejo. Para que a promessa de Deus se concretize na tua vida, você tem que ir em direção a ela. E aqueles homens todos, inclusive o rei, não estavam dispostos àquilo. E Deus usou 4 leprosos. Não é exatamente isso que Deus faz com o evangelho? Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, fez deles filhos de Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: eu era como um leproso, pecador, morto espiritualmente, mas hoje eu posso ser pregador das boas novas de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus! Você não foi chamado por Deus, para ser pregador de calamidade. Você foi chamado por Deus para ser pregador da boa notícia. Virá um tempo de juízo, a gente sabe disso. Mas enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, a mensagem que você foi chamado para pregar é de boas novas. Não importa se o mundo te vê como leproso, Deus te vê como
pregador da boa notícia. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: hoje Deus vai tirar do teu coração tristeza, pessimismo, limitantes, e hoje Ele vai te libertar para um propósito grande, com uma nova unção sobre a tua vida. Quantos podem crer? Dizer: eu creio em nome de Jesus, e aplauda. Dê uma salva de palmas para o Rei Jesus. Eu quero falar de 5 qualidades ou características dos conquistadores que a gente vê nesses 4 leprosos. A primeira característica de um conquistador, querido, digo assim: conquistadores não se importam com os rótulos que lhes são impostos. Sabe por que o diabo usa pessoas para te diminuir? Porque você acredita. Em quem você prefere acreditar? No que o diabo usa as pessoas para falar sobre você, ou no decreto de Deus para a tua vida? Então diga assim: eu vou conquistar o meu território, porque eu acredito naquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Não se importe com o que disseram a seu respeito. E se o diabo vier acusar o seu passado, você o lembra do seu futuro. Amém ou não? Ao invés de você olhar para o passado, olha para o futuro e fala: olha o seu futuro, porque o meu passado já foi perdoado, mas o seu decreto é o decreto de vida, de morte, fora da presença de Deus. Amém? Conquistadores não estão nem aí. O que você vai escolher ser na vida? O tipo de gente que recebe a palavra, recebe a promessa e fica sentado chorando, dizendo: vamos morrer. Ou você vai ser como um daqueles leprosos e vai até onde Deus te manda, para que a bênção venha para todos os outros através da sua vida. Diga assim: Deus não me chamou para ser problema para ninguém. Deus me chamou para ser portador da solução. Segunda qualidade dos conquistadores é que conquistadores têm espírito de sobrevivência. O versículo 3 diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles chegaram à conclusão. Eles viviam do quê? Das esmolas das pessoas que passavam. E tem muita gente que prefere ficar no conforto da mendicância do que aceitar o desafio de Deus. Mas, querido, tem hora que Deus seca a fonte da esmola, porque o propósito de Deus não é que você viva da esmola. Ele seca, e não é para você ficar falando: ai meu Deus, vou morrer. Não, é para dizer: Deus, o Senhor vai me dar força, e eu vou romper, e eu vou vencer, e a tua bênção vem para mim. Amém ou não? Então eles falaram: acabou a esmola, agora, se a gente ficar aqui, a gente morre. Vamos no arraial dos Sírios. Conquistadores, diga: conquistador tem espírito de sobrevivência. Assim é a nossa vida. Querido, a indecisão é um estado de morte. Quem vive está em movimento, está progredindo. A terceira qualidade dos conquistadores é que conquistadores assumem riscos. O que eles disseram no versículo 4? Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for lá, a gente pode, no máximo, morrer. Mas a gente pode viver. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: conquistadores assumem riscos. Você quer saber como uma pessoa fica rica? Geralmente não é sendo empregado de ninguém. Cria uma empresa, começa como empresário, e todo empresário, especialmente no Brasil, corre riscos. Ah, mas e se eu quebrar? Diga assim: pode ser que eu quebre, mas pode ser que eu não quebre. Querido, ninguém fica rico se não correr riscos. Você vai fazer um negócio, você pode dizer: pode dar certo, pode não dar certo, mas olha para o teu irmão de lado e diz: mas pode dar certo.
Se você não se arriscar, nunca vai romper, nunca vai prosperar, nunca vai crescer, nunca vai poder receber a bênção de Deus. Quem não assume risco espiritual, não experimenta o milagre. Quem não assume risco profissional, não tem promoção. Quem não assume risco financeiro, não vai enriquecer. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: você quer que as bênçãos de Deus venham sobejamente sobre a tua vida? Diga: aprenda a correr risco. Querido, conquistador não é que não tenha medo, é que ele enfrenta o medo. Gente que não tem coragem para arriscar na vida financeira, vai trabalhar a vida inteira de empregado. Eu não estou dizendo que isso, não estou fazendo uma crítica, eu mesmo não sou empresário. Agora, mas sou empreendedor. Meus riscos são para Deus. Deus não me chamou para ficar rico, para abrir empresa, para ganhar muito dinheiro. Agora, se Deus quiser fazer do jeito dele, mas eu sou um corajoso que enfrenta o diabo, de assuma coragem, assume os riscos. E você foi chamado para assumir riscos. Aquele povo inteiro dentro daquele arraial estava morrendo por causa da aparência da realidade. Porque a realidade mesmo é que Deus já tinha agido sobrenaturalmente. Sabe por quê, meu querido? Sabe o que Deus fez? Deus simplesmente aterrorizou os sírios. Ele começou a produzir um barulho tão violento que o rei da Síria falou assim: não é possível, mas os samaritanos devem ter contratado outros exércitos, os heteus, os egípcios, porque olha aí, o barulho que está aí é de um exército muito grande, vamos fugir, senão nós vamos morrer. Essa era a verdade de Deus. Deus agiu sobrenaturalmente, e o povo lá dentro das muralhas não tiveram coragem de sair lá. Deus precisou usar 4 leprosos. Quando o diabo começar a falar que você não vale nada, você diz: eu sou que nem aquele leproso. Eu posso ser sim, cheio de defeito, mas eu tenho coragem para viver o que Deus tem para mim, para sair daqui e ir até o propósito de Deus para a minha vida e assumir as bênçãos que Ele tem para mim. Amém ou não? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: levanta e sacode a poeira, meu irmão, porque Deus quer te usar. Querido, nesse tempo de crise, você acha que o mundo precisa de uma religião? O mundo precisa de homens corajosos, capazes de assumir risco para propagar a verdade do Evangelho. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga: eu creio. A quarta característica, qualidade de um conquistador, é que conquistadores são pessoas de ação. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá, é uma opção. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos, é outra opção. O que fazer então? Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Eles decidiram agir. Tem muita gente pedindo a bênção de Deus: Senhor, mostra. Deus cansou de mostrar e você não sai da cadeira. Você quer a bênção, meu irmão? Quer mesmo? Quanto você quer a bênção? Haja. Vai à luta. As pessoas vão dizer: você está doido. Como é que você vai começar, Maura? Com nada. Eu vou com o meu Senhor, com o meu chamado. O milagre vai acontecer no meio do caminho. Amém? Quantos querem viver? Quantos querem viver essa dimensão? Diga: eu quero. Haja. Eles avaliaram o risco. O que pode acontecer comigo? Se eu ficar, eu vou morrer. Se eu for, pode ser que eu morra, mas pode ser que eu não morra. É desse tipo de gente que Deus quer usar. Gente capaz de agir na direção da bênção. E o mais incrível, sabe, gente, é que todo aquele povo que estava acuado receberam a palavra de Deus diretamente do profeta. Os leprosos, eles não podiam estar lá dentro. Eles nem a promessa de Deus eles ouviram.
A Lília sempre me pergunta uma coisa, e eu nunca tinha uma resposta clara. Ela falava assim: uma coisa que eu não entendo, eu vou perguntar para Deus. Por que tem tanta gente, tantos ímpios que ganham tanto dinheiro, e Deus não abençoa com riqueza aqueles que são generosos, que têm um coração generoso para investir no reino? E eu sempre ficava elucubrando, tentando. Hoje eu descobri. Querido, você olhar a história de cada empresário que hoje é milionário ou bilionário, você vai ver que ele quebrou, entrou em falência, concordata. Mas o camarada arriscou, agiu. Não adianta você querer uma coisa e achar que Deus vai fazer tudo. Jesus já fez tudo na cruz, mas a tua bênção você vai ter que correr atrás dela. E eu estou dizendo que Deus quer prosperar a gente aqui dentro dessa igreja. Mas saia do teu banco, meu querido. Vai à luta, deixa Deus te usar. Olhe para a pessoa do teu lado, não olhe para as circunstâncias. Diga assim: lá no Arraial dos Sírios tem muito despojo, e Deus quer dar para você. Mas diga assim: só vai pegar quem agir. Quantos creem? Pode aplaudir o Senhor, diga: eu creio. É muito importante que você entenda, querido, que estes leprosos representam a nossa vida. Nós conhecemos a promessa de Deus. Nós temos que agir sobre ela, em cima dela. E quando Deus dá uma promessa, é um decreto que ninguém pode quebrar. Só que você tem que agir na direção dela. Se Deus tem uma promessa de cura para a tua vida, você tem que batalhar por essa cura até que ela se realize. Se Deus tem uma promessa de restauração na tua família, você tem que batalhar até que a restauração aconteça. Se Deus tem uma promessa na tua vida pessoal, conjugal, na tua vida financeira, você tem que batalhar e agir na direção da promessa. Porque, meu querido, a esperança é um vetor positivo, que sai e parte simplesmente do decreto de Deus e termina na concretização da sua vontade. Aqueles leprosos agiram. Nós temos um mundo para ganhar. Você sabia que o limite do crente é o mundo? Porque Deus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Querido, se você entender o chamado de Deus, Deus vai usar o seu chamado, o seu dom, as suas habilidades e vai potencializar. Porque tem horas que o inimigo é maior do que a gente. Tem hora que a dificuldade é maior do que as nossas capacidades. Mas eu quero te dizer que você sempre vai poder contar com o sobrenatural. Porque Deus vai mandar o seu sobrenatural para que o exército inimigo ouça o som aterrorizador dos exércitos que virão contra ele. Amém ou não? Não tente entender como Deus vai fazer, porque eu nunca entendi. Deus chamou Abraão e falou: você vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi indo. Deus não deu itinerário, não deu endereço. Certamente: para onde é, Senhor? Vai indo, eu te mostro na hora certa. Eu nunca entendi como Deus faz, mas eu já aprendi uma coisa: Deus cumpre o que Ele promete. Então o que Deus quer de você é ação. Não adianta nada ter um coração desejoso de ser usado por Deus. Tem que se lançar. Na vida espiritual, você nunca vai descobrir o dom de cura se você não puser a mão para alguém para orar. Você nunca vai entender o poder espiritual para expulsar o demônio se você não botar a mão na cabeça do endemoniado. Na vida financeira, você nunca vai chegar à riqueza se você não começar o teu negócio pequenininho. Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém ou não? Você pode ter o risco de quebrar? Pode. Mas Deus ainda assim é capaz de subverter a tua falência e fazer você se levantar mais do que vencedor. Amém? Não tenha medo. Vá para a luta. A ação é uma qualidade dos conquistadores.
Em quinto lugar, conquistadores podem compartilhar a sua conquista. Quantos aqui gostariam de ter muito dinheiro para investir no reino? Tem gente que tem medo, né? Ai, é pecado. Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui querem ficar rico para investir no reino? Não existe nenhum pecado em você querer prosperar, viu? Existe uma teologia totalmente errônea, que é a teologia da prosperidade, onde o dinheiro é o fim das coisas. Mas existe uma teologia errada também, que é a teologia da pobreza. Ó Deus, se eu for miserável, eu vou te glorificar. Não, você não vai glorificar Deus. Porque ninguém olha para um cachorro morto e fala, eu quero ser que nem ele. Deus quer te prosperar. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, Deus quer te prosperar. Para que você seja portador da mensagem do Evangelho. Mas você tem que fazer jus por isso. Você tem que trabalhar, você tem que buscar o espírito de excelência, você tem que crescer, você tem que ter contato com pessoas. Mas, sobretudo, você tem que crer no chamado e no propósito de Deus e na sua intervenção sobrenatural. Amém? Diga assim, conquistadores podem se tornar abençoadores. O texto nos versos 9 a 11 diz assim: então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Eles estavam se esbaldando, né? Entrava numa tenda, comida, ouro, prata, roupas, eles, manda aqui, te manda aqui, te vá bem. Aí vai, esconde o despojo. Deve ter mais, vamos de novo. Aí vai lá, come de novo, e vai, e pega. Aí ele fala, mas pera lá, a gente não está agindo direito. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Tem muita gente boa que não tem nada de bom para compartilhar. Ninguém conquista se não tiver atitude, se não tiver ambição, se não tiver ação. Deus quer levantar uma igreja que tenha espírito desbravador, conquistador, que põe a mão e diz, Senhor, prospera as obras das minhas mãos, porque eu tenho um comprometimento contigo. O que o Senhor me dá é para o teu reino em primeiro lugar. Desafio você a fazer isso. Se Deus não vai escancarar as portas da tua vida. Está cheio de gente morrendo de medo. Ai, se eu perder o emprego. Querido, o teu empregador é Deus. Aí só que tem um negócio, ele não é teu patrão, ele é teu pai. Então filho do rei tem sempre uma chancinha. Que empregado você manda embora, mas filho de Deus não vai mandar embora não. Ele pode te disciplinar, mas você sempre terá acesso à casa do pai. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Eles foram e trouxeram a boa notícia. Mas agora eu vou ler os versículos 12 a 17, que é a conclusão da história. 2 Reis 7, de 12 a 17. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, morrendo de fome. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nelas. Sabe, querido, tem crente que nem que Deus venha e fale, e sopre, e mostre em 3D,
ele prefere duvidar do que crer. O rei recebeu a palavra dos leprosos e foi dormir. E ficou encacufado. Falou, não é possível. De jeito nenhum, tem coisa aí. É assim que nem uns crentes. Quando recebe a bênção, já fala, estou só esperando para ver o que vem depois. Deus escancarou a porta, aquele emprego, fala, mas eu não mereço. Daqui a pouco vão descobrir, vão me mandar embora. E esse camarada foi assim. Ele foi dormir e ficou cafifando. O que será que está acontecendo? Ele considerou tudo, menos a verdade de Deus na vida deles. Aí ele acordou de madrugada e chamou o servo dele. Falou, já descobriu o que é. Os sírios se esconderam. E eles estão esperando a gente sair para fora, para pegar a gente lá fora. E aí eles vão nos matar e vão entrar e vão tomar tudo. Vão ficar aqui mesmo. Veja o que o servo dele falou. Então um dos seus servos respondeu e disse, tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Ou seja, já tinha morrido muita gente. Enviemos os homens e vejamos. Tomaram, pois, dos carros 2 carros com cavalos. E o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra de Deus. Diga, segundo a palavra de Deus. Diga, segundo a palavra de Deus. Amém? Segundo a palavra de Yahvé, do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, o que duvidou. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus. Diga, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descer a ele. Um decreto de Deus é irrevogável. O que está acontecendo no Brasil, o ano do Shemitah é um ano de abalo, é um abalo no mundo. Mas essa mensagem não é para você ficar apavorado, não, porque Deus é Senhor do Shemitah. Porque o Shemitah para o ímpio é juízo, mas para o crente é restituição, é perdão de dívidas, amém ou não? A quem você serve? A economia? Aos pregadores do abalo, da calamidade? Querido, você liga jornal, é só pouca vergonha. Ou você pode falar, ai meu Deus, o que vai acontecer com o Brasil? Ou você pode esfregar a mão e dizer, oba, é agora que o povo vai estar com a boca aberta e eu vou trazer a palavra de Deus e eu vou pregar a verdade e pessoas vão ser libertas e pessoas vão ser salvas, amém? Aplauda o Senhor, libere o júbilo. Deus precisa levantar um povo para trazer a realidade dos que estão debaixo da realidade aparente para a realidade da verdade. E Deus usa não os sábios desse mundo. Deus usa os loucos. Porque confiar num Deus cegamente é para loucos. Quantos são loucos aqui por Jesus? Diga. Diga, eu sou louco para acreditar piamente o que a Bíblia diz. Eu sou louco para sair do meu estado e ir até a bênção por causa da promessa de Deus. Diga, eu sou louco para assumir os riscos. Eu sou louco
para tomar posse da promessa. Eu sou louco para deixar Deus me agir, me usar. Eu sou louco para agir, para chegar ao propósito de Deus. Amém? Fica de pé, se você é crente, se expresse, dê um grito de júbilo. Mais forte. Vamos abalar. Pode aplaudir, porque hoje estão caindo cadeias. Hoje estão caindo cadeias na sua mente, no seu espírito. Não tenha medo, meu querido. Não tenha medo de perder emprego. Porque para o homem que serve a Deus e que ama a Deus, nunca faltará a porta aberta. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo do que o diabo fala para você. Porque Deus é contigo. Eu não sei quais os rótulos que ele colocou sobre a sua vida. Fracassado, pecador, divorciado, exagerado, louco, doido. Não se esqueça, os rótulos são reducionistas. Você é muito mais do que isso. Você é um ser complexo, que Deus fez, exuberante, filho do rei, criado à imagem e semelhança do Criador, lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Ele tem nova vida para você, Ele tem novas oportunidades para você, Ele tem perdão para a tua vida. Receba isso. E deixe os rótulos para lá. Porque Deus não olhou para aqueles jovens, aqueles 4 leprosos, como leprosos, como outcasts, como alijados da sociedade. Ele falou, são esses aí que vão trazer a boa notícia. O evangelho é assim. E o destino do Brasil não está em PT, não está em PSDB, não está em nenhum partido. O destino dessa nação está nas mãos do Senhor. Por isso eu não perco meu tempo ficar aí, agora vai cair o Lula, vai cair a Dilma e vai entrar. Meu querido, é tudo da mesma laia. O que Deus precisa fazer é levantar os seus filhos, cheios do Espírito Santo e dispostos a serem usados por Deus, amém? Quantos aqui querem ser usados por Deus naquele chamado que Ele tem para a tua vida? Diga, com os conquistadores não se importam com rótulos. Conquistadores caminham na direção da promessa de Deus. Amém. Feche os seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje. E talvez tenha entrado aqui triste, desesperado. Porque você se sente como aqueles homens, cercados, sitiados, sem saída. Mas Deus já operou a sua vitória. Talvez você ainda se sinta despreparado para enfrentar os inimigos, os sírios. Mas Deus quer que você seja como um daqueles leprosos, para que a glória seja dele, mas o poder de Deus opere na sua vida. Todo dia eu olho para mim e eu me espanto que Deus me ame e me use com tantos defeitos. Mas todo dia eu mergulho no amor de Jesus. Todos os dias eu lembro que o que Ele tem para a minha vida é muito maior do que os meus pais sonharam, do que o mundo sonhou. E eu quero dizer isso para você.
O decreto de Deus na tua vida é fazer de você um homem e uma mulher cheio do seu espírito. Que você possa olhar para o passado e lembrar: eu era assim, mas hoje eu sou diferente, porque Jesus me transformou. Deus não chamou ninguém perfeito. Ele transforma os tortos e os endireita, para a honra e glória do seu nome. Não aceite mais os rótulos que o diabo colocou na sua vida. Diga assim hoje: Senhor. Levante a mão, diga: Senhor meu Deus, eu recebi essa unção hoje de conquistador. Eu vou conquistar o meu território, para que o teu nome seja glorificado. Perdoa-me, Senhor, quando eu sou usado para falar mal, para ser declarador de más notícias. A partir de hoje eu proclamarei as boas novas, porque o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Aqueles que estiverem ao meu redor vão ser abençoados pela minha vida. Eu terei para repartir, porque eu vou na direção da promessa, em nome de Jesus. Algumas palavras para vocês hoje. Não rotulem ninguém. Teve um tempo na minha vida que eu estava tão amargo, que eu falava mal de tudo quanto é pastor. Alguém vinha me perguntar: fulano, bandido. Ciclano, não vale nada. E alguém chegava para mim: mas você está muito amargo. Eu conheci. Eu vi as coisas que eles fizeram de errado. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim: para de falar contra os meus ungidos. E disse o nome até daqueles que eu estava metendo a lenha. Eu falei: Deus, o Senhor sabe mais do que eu, que o que eu estou falando é verdade. Ele falou: você conhece o coração deles hoje? Eles não podem ter se arrependido. Quem é você? Eu não te chamei para isso. Aí eu caí em mim. Alguém comete um erro para conosco, a gente rotula para o resto da vida. Mas e se Deus fizesse assim com a gente? Quem ia morar no céu aqui? Ninguém, meu querido. Deus te chamou para falar do amor de Jesus. Deus não te chamou para julgar ninguém. Deus te chamou para curar os enfermos, libertar os cativos. Deus te chamou para pregar a palavra da verdade. E Deus é soberano. Ele conhece e Ele trata os seus. Amém. Fuja de fariseus. Fuja de gente que age como juiz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito clara. A pessoa que julga o outro, julga achando que é melhor do que o outro. Quando alguém se arvora para dizer: fulano não merece, ciclano não pode, é que está se julgando com o outro. Mas o nosso parâmetro de juízo não é com o nosso irmão, é com Jesus. E meu querido, quem se compara com ele, está todo mundo na mesma laia. Tudo leproso. Mas quem entendeu o que a graça de Jesus, caminha livre. Amém? Perdoar nunca faz sentido. Mas você quer perdoar? Lembra do que Jesus fez por você. Perdoar é você conceder o que a pessoa não merece. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: você não merece, mas mesmo assim você vai morar no céu. Diga: mesmo você não merece, mas mesmo assim você é filho de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque Jesus morreu na cruz para que você fosse vivo,
para que tivesse vida eterna. Ele se fez pecado para que você recebesse santidade. Ele se fez amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Amém? A nossa mensagem é de boa notícia. Venha para Jesus. Jesus contou uma parábola, certa vez ele disse que um homem deu um banquete e chamou os nobres da cidade, ninguém quis ir. E ele chamou o seu servo e fala, chama os doentes, chama os pecadores. E a casa foi cheia daqueles que eram os improváveis. Esse é o evangelho. Cutuca o teu irmão e diga assim, eu sou um desses improváveis. Diga assim, eu não mereço, mas eu aceito. Eu aceito esse convite para o banquete. Eu farei parte dele. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. A glória é dele, a honra é dele. A palavra de Deus disse para os fariseus, Jesus falou, no reino de Deus, na mesa de Abraão, as prostitutas, os pecadores vos precederão. Cuidado com religiosidade. Nunca se considere maior do que alguém. A Bíblia diz, considerai-vos os outros superiores a vós. Essa é a boa notícia. A honra é só dele. Se Deus me usa, usa não porque eu mereço, usa porque Ele quer. Se Deus te usa, não é porque você é bom, é porque Ele quer. Eu não estou aqui dizendo que você pode andar em pecado. Bom, então agora eu vou deitar e rolar. Não, querido. Quem volta para a lama é porco. Você foi tirado da lama para andar na justiça de Deus, mas é a graça de Deus que te dá poder para vencer o pecado. Amém ou não? Agora, eu não vou ser boca do diabo para acusar ninguém. Eu sou boca do Espírito Santo para proclamar a palavra de salvação para todo aquele que nele crê. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu quero viver uma vida sarada, liberta, sem muros. Nunca mais julgue ninguém pela aparência. O que parece não é a verdade. Deus te chamou para proclamar a libertação dos cativos, para dizer para os encarcerados, tem um despojo de Deus lá, tem uma bênção à sua espera. Deus te chamou para dizer, abre as portas, saia dos muros. Jesus te libertou em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, libere o seu júbilo.